Bem-vindos ao Networker, transformando o networking em negócios. E no programa de hoje trabalharemos o tema experiência do consumidor. Para tanto, contamos aqui com a presença do Head em Inovação e Experiência do Consumidor, Thiago Quintino, um grande especialista. Lembrando que o nosso programa poderá ser acompanhado também em tempo real pela internet, redepremotv.com.br. Thiago, obrigado pela participação. O Networker fica muito grato aí pela sua contribuição conosco. Eu gostaria de começar essa entrevista com você pedindo que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes para o nosso público que está acompanhando em casa, no trabalho, seja pela TV, pela Rede Premium ou pela internet, por favor. Ok, Ronaldo, eu agradeço o convite. Será um prazer falar com todos vocês nesse dia sobre um tema tão relevante. Bom, sou o Thiago Quintino, Head de Inovação e Customer Experience. Ao longo desses últimos 11 anos, tenho trabalhado em diversas empresas com diversas iniciativas, focadas não somente na ciência do consumidor, mas também nos protocolos de inovação. Sou especialista pela Universidade de Stanford em inovação, agora na Califórnia, recentemente, em 2015 em Harvard Business School em estratégia, e ao longo desses últimos 10 anos, profissionalmente, trabalhei nas empresas do segmento de varejo, da indústria, sendo que na indústria, durante 2 anos da minha vida, foi fora do país, quando trabalhei na Pirelli Pneus, expatriado na Itália, então tenho muita experiência não somente no mercado brasileiro, mas também europeu e um pouco da Ásia. E acho que posso contribuir bastante para o tema de hoje. Thiago, e como você vê, né, sendo especialista na área, essa questão do consumidor cada vez mais praticando o autosserviço, né? A experiência do consumidor é um tema muito importante, acredito, tanto na parte de vendas como pós-vendas, e você vai dar uma aula aqui hoje para nós, mas como que você vê essa experiência do consumidor praticando cada vez mais o autosserviço? Veja, Ronaldo, essa é uma excelente pergunta. O que a gente mais vê hoje no segmento de Customer Experience é a questão do autosserviço. O consumidor não tem mais tempo. Usa a mobilidade, smartphone, as mídias sociais para resolver os seus problemas. E do outro lado, do lado das companhias, uma busca frenética por redução de despesa e de autoatendimento, para que você possa ter um capacity menor com um esforço menor. Esse tipo de movimentação está acontecendo bastante no Brasil, a gente já vê isso acontecendo na Europa e nos Estados Unidos nos últimos 5 anos, com inteligência artificial, chatbots, no qual as empresas buscam tranquilizar o consumidor e sair muito mais daqueles canais convencionais de atendimento ao consumidor e dar um pouquinho mais de mobilidade. Todos nós não temos mais tempo de ficar ligando para call center, de entrar em contato por um telefone, de ficar horas e horas numa musiquinha. Hoje está muito mais forte. Então eu entendo que o autosserviço é uma tendência para o Brasil e, mais do que isso, é uma oportunidade para as empresas de se reinventarem nas relações de consumo. Ok, e você pode citar algumas dessas tendências, né? Pensando no mercado brasileiro, você poderia citar algumas dessas tendências para nós? Sim, acho que uma das grandes tendências é a questão da inteligência artificial. A gente vê muito isso, onde o consumidor mesmo ele acaba interagindo com robôs, com máquinas dentro das organizações, com o único objetivo, resolver o seu problema de forma muito rápida. Além da inteligência artificial, e a gente entende que essa cognição é muito importante para a relação, a gente entende também um outro movimento, que é o movimento das mídias sociais. Dentro do autosserviço, a gente vê muitas páginas, especialmente de Facebook, Twitter, onde já estão se capacitando ainda mais de terem robôs próprios para o bom atendimento. Não é nenhuma forma o cancelamento ou a saída efetiva do profissional, mas é a solução muito rápida. A gente vê na prática coisas do, por exemplo, o que um operador de telemarketing demora 20 minutos para resolver um problema do consumidor, a gente já vê inteligência artificial e chatbots resolvendo isso em 3 ou 4 minutos. É absurdo o ganho para o consumidor e também de eficiência operacional para a companhia. Então, chatbot, inteligência artificial e as mídias sociais, o advento das mídias sociais, é de fato uma grande tendência no mercado de Customer Experience aqui no Brasil. Ou seja, essa questão da inteligência artificial, né, o uso da tecnologia com esses conceitos que vocês, especialistas, trabalham na experiência do consumidor, isso, usando, né, em conjunto, é fundamental, no caso, para se alcançar esse sucesso. Exatamente, Ronaldo. Esse é o grande ponto. É um aprendizado para todos nós. É muito importante e relevante a questão da tecnologia. Todos nós sabemos como a tecnologia anda de forma muito rápida, não somente na economia, nos negócios, mas em todo o ecossistema da nossa vida. E para nós empresas, para nós profissionais, para nós segmento e mercado, todos nós estamos aprendendo. Cada dia que passa é uma tendência, uma realidade nova. E dentro da companhia, o que mais nós valorizamos como profissionais de Customer Experience é atender a necessidade do consumidor. Então, pouco se fala de bits and bytes,
e mais se falar de experiência. De user experience. Essa é uma tendência mundialmente que a gente está conhecendo, que é a user experience, a experiência do consumidor. O que é mais fácil para nós, consumidores? Como que a gente pode trabalhar de forma simples a resolver os nossos problemas com a marca? Como a gente pode degustar um produto da marca, fazer uma visita extremamente tecnológica, a fim de você ganhar produtividade, performance e qualidade? E no final do dia, como empresa e como colaborador e como consumidor, todos tenham uma ótima simbiose nesse quesito de experiência relacional. E como consumidor, eu posso garantir que é exatamente o que nós gostaríamos de receber das empresas. E eu gostaria de saber de você como que está a aplicação disso, dessas tendências, né, desses conceitos no Brasil pelas empresas. Você vê que isso está avançando, ainda está muito lento? Qual que é a tua visão de especialista, Thiago? Bom, Ronaldo, eu coloco um ponto de atenção porque a gente vê muito também uma anarquia de tecnologia. Muito se faz, muito se corre, não podemos ficar para trás, acaba colocando tecnologias de forma desenfreada e acaba prejudicando a experiência com o consumidor do que ajudar. Então, a minha sugestão e o que eu vejo como profissional, que a gente seta e preza muito, é que a gente tenha, primeiro, que entender qual é a necessidade do consumidor. Esse é o primeiro ponto. Olhando a necessidade do consumidor, como que eu posso atendê-lo? E quando a gente vê especialmente as empresas de varejo e indústria, que acabam caminhando de uma forma conjunta, o que a gente percebe de forma mais efetiva é que o consumidor ele está adepto a receber a tecnologia, mas muitos ainda não estão preparados. Por mais que a mobilidade é algo muito comum e o smartphone está nos bolsos de cada brasileiro, muitos ainda têm muita dificuldade para utilizar um app ou de utilizar uma forma mais simples. Os tradicionais Waze, Facebook, aqueles aplicativos que resolvem a nossa vida, eles já estão mais na nossa rotina. Mas quando a gente fala de autosserviço, especialmente nisso, clique aqui, siga para lá. Então tem muito uma questão de aculturar o próprio consumidor. Então nosso trabalho é desenvolver tecnologia, tirar esse anarquismo de todo mundo fazer, temos que fazer de forma muito step by step e, acima de tudo, ensinar o consumidor a usar. Esse é o grande ponto. E esse anarquismo que você citou, ele pode estar relacionado à falta de planejamento? Eu vejo que algumas empresas, né, nós temos muito relacionamento nesse meio empresarial e eu fico com a impressão de que isso pode estar associado à falta de planejamento de marketing, por exemplo, estratégico, alguma coisa do tipo. Eu acho que é o excesso de boa vontade. Todo mundo quer sair na frente, todo mundo quer liderar essas iniciativas e cada um fazendo em silos. E quando a gente olha em silos e não olha processo, até porque, Ronaldo, uma coisa fundamental, eu aprendi isso na Universidade de Stanford agora, 15 dias atrás, inovação e mobilidade para o consumidor é processo. Então a gente volta para o bom e velho fluxograma. Se coloca o bom e velho fluxograma, nós não temos condições negativas de não implementar uma boa experiência para o consumidor, especialmente nas tecnologias. Então, essa anarquia é exatamente isso, falta de planejamento e de construções de caixinhas para falar exatamente o que queremos e como queremos para o consumidor. Esse é o grande ponto. Então, voltamos à velha e boa administração em cima dos fluxogramas, mesmo falando de tecnologia. Exatamente. A empresa hoje, ela sabe, ela tem o desejo de chegar naquele ponto, só que não se prepara, né, muitas vezes. Ela se preocupa muito só com a competição, a preocupação de estar em primeiro, ser a líder, e isso acaba afetando de alguma forma, imagino eu, essa experiência final lá com o consumidor, que pelo que eu entendi também da sua explicação, muitos consumidores ainda não estão nem preparados, né, para receber esse tipo de apoio, esse tipo de atendimento mais personalizado, mais rico, de mais valor agregado. E você, como especialista, as empresas que você atua ou atuou, você acaba aí também fazendo com que se leve esse tipo de coisa, ensinar o consumidor, é isso? Isso. Para que ele adeque o comportamento também. Exato. O que a gente percebe, Ronaldo, é que nas empresas, especialmente em mercados mais tradicionais e consolidados, como Estados Unidos e Europa, a gente percebe um estudo muito forte e intenso em cima do comportamento do consumidor. E a partir daí vira uma tendência para desenvolver ferramentas internas para agradar esse mesmo consumidor. Aqui no Brasil a gente vê um caminho diferente. A gente vê muitas boas iniciativas, mas muitas vezes não conectadas com o que de fato o consumidor precisa. Então, quando a gente fala de aculturar o consumidor é por isso, porque se a gente fizesse uma outra estratégia de ouvi-lo primeiro, não teria que aculturar, porque nós sabemos o que precisamos. Então, o que nós precisamos cada vez mais é entender de fato o que ele quer, o que ele precisa, e a partir daí, criar soluções para ele. Hoje, a gente tem que aculturar o consumidor, porque muitas vezes a gente cria soluções que a gente acha que é importante e não necessariamente ouvir o próprio consumidor. Esse é o grande desafio para todas as empresas do Brasil. Eu imagino. Isso está relacionado à pergunta que eu faria, como que no Brasil está sendo praticado, então, esses pontos, né, que você falou, como que você vê isso, então, no Brasil sendo praticado?
Olha, a gente ainda evolui muito nesse assunto, né? Ainda 70% dos contatos em centrais de atendimento no Brasil, elas são oriundas do atendimento telefônico. As empresas estão preparadas para atender via telefone e o consumidor ainda prefere ligar. Na América Latina é um comportamento diferente que a gente percebe aqui, que o consumidor ele gosta de falar. Ele ainda evita a inteligência artificial, evita tecnologia, o que ele gosta muito é de se relacionar. Estou com um problema, eu quero falar com você para tentar resolver o meu problema. Então as empresas estão correndo atrás para que ganhe eficiência operacional, que é o grande ponto da tecnologia, do Customer Experience, e também resolver a vida do consumidor. Todas as empresas estão caminhando nesse sentido. O que a gente percebe é que já começamos a perceber grandes call centers que já muitas vezes nem colocam seus próprios números nos websites das grandes empresas de varejo do Brasil e já remetem o contato especialmente para chat, e-mail e através das mídias sociais. Ele incentiva de forma clara o consumidor a entrar em contato através desses canais de atendimento e não somente mais pelo telefone. Não tem nada mais antigo, oneroso para a empresa e desgastante para o consumidor que é o telefone. Então, quando você ajuda o consumidor, fala assim, olha, é o seguinte, eu vou tirar o telefone da página. O senhor, se quiser falar comigo, tem que falar através do chat e do e-mail. O consumidor às vezes tem um pouco de resistência, mas depois ele vê o quanto que ele ganha de otimização. Então, a resposta é, estamos evoluindo aos poucos. A inteligência artificial já é um fato nas maiores empresas do Brasil, mas o que a gente vê ainda, na grande maioria desse grande Brasil, é ainda o atendimento tradicional. Ok. E o mercado ele está mais preocupado com essa questão da experiência do consumidor, com essa mudança de comportamento, essa necessidade de adaptar, né? Gerar essa adaptação por parte do consumidor a esse tipo de atendimento? O que você acha? Muito. E isso é um ciclo econômico. Desde a grande crise de 2008, com a crise de crédito nos Estados Unidos, onde nós tivemos um freio muito grande nas relações de consumo, o mercado quebrou, as principais empresas dos Estados Unidos quebraram, e isso chegou no Brasil, e a partir daí não mais se colocou a força no produtor, e sim mais nas relações de consumo. Acabou o dinheiro, então a força está nas mãos do consumidor. Então, desde essa recessão de 2008, na crise de crédito americana, a gente percebe que o consumidor está cada vez mais exigente, e não estão mais as redes de varejo, estão ditando as regras, e sim o consumidor. Então ele chega numa loja muito bem preparado, já para negociar preço. Eu tenho um preço no meu smartphone, você tem que reduzir meu preço, porque o bolso já está curto. Então as empresas ficaram preocupadas a partir de 2008. O que a gente vê ainda é muitas boas iniciativas nesse mercado brasileiro, muita gente fazendo muita coisa boa, e quando a gente olha para o segundo ponto muitas empresas perdidas, porque acabam não se adequando. Especialmente as grandes empresas que apostaram em tecnologias mais frágeis, como por exemplo, simplesmente um discador por telefone, uma central de atendimento com um profissional atendendo no dia a dia. Essas empresas ainda relutam um pouco mais para mudar sua característica, e a gente não está falando de empresas de tecnologia, como Google, como grandes empresas desse tipo. Não, estamos falando de empresas de operação, que de fato falam diretamente com o consumidor. A preocupação é iminente. A diferença é que tem uns que estão preparados, outros que estão executando e há outros que estão ainda perdidos, sabendo por onde eles vão. Mas a preocupação é iminente desde 2008, é um novo ciclo econômico, desde a Grande Depressão de 2008. E na sua opinião, o que faz com que essas empresas que estão um pouco ainda perdidas, né, não decidiram ainda ir nessa direção? Qual ou quais os principais fatores? Veja, Ronaldo, essa é uma pergunta super interessante, a gente vê muito isso na academia. O grande ponto de atenção hoje na ciência do Customer Experience é a questão da regulamentação da profissão. Poucas empresas têm profissionais de Customer Experience. Muitas vezes é um puxadinho do marketing, um puxadinho da contabilidade, um puxadinho da estratégia, um puxadinho de qualquer área dentro da companhia. Então a gente vê exatamente esse ponto. O primeiro ponto precisamos capacitar os profissionais. Ter uma área de Customer Experience dentro das empresas. Esse é o principal motivo. Porque a partir daí você drive as ações, seta as ações, ou seja, olha para frente na estratégia e consegue otimizar o seu desempenho. E o segundo ponto, que para mim é o mais importante, é o grande sponsor. A empresa tem que comprar a ideia do Customer Experience. O que a gente vê hoje muito no Brasil é muitos que falam ainda em cost center e não em call center. Olha o departamento de clientes apenas como custo. Então isso é uma mudança de mentalidade, de cultura. Então esses são esses dois grandes pontos na minha visão. Um time preparado, um departamento institucionalizado e, de fato, a empresa comprar a ideia que o cliente é o valor mais importante das relações de negócio. Ou seja, algumas empresas querem resolver a questão da experiência do consumidor com o funcionário do administrativo, que na realidade tem outra competência, né? E não faz aí o devido investimento. Ok. Exatamente. Ok, Thiago. Eu vou chamar um intervalo agora, mas nós voltaremos já para continuar essa entrevista, tá ok? Ok. Tá bem interessante esse bate-papo. Pessoal, voltamos já. Networker, transformando o networking em negócios.
bom gosto, simplicidade e sofisticação. Bielíssima. Pensando nos detalhes que transformam o seu dia. Vem ficar linda aqui.